tarde, que esta paz permaneça conosco, agora e sempre. Bem, como vocês já viram, né? O tema da palestra, só que não. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Bem, é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Neste capítulo, nós temos vários itens. Temos muitos os chamados, poucos escolhidos, que é o tema, né? E nesse capítulo nós temos a porta estreita, Senhor, Senhor, né? Não são aqueles que dizem Senhor, Senhor que serão os eleitos. Então nós vamos ver alguns itens desse capítulo. Só que como eu estou estreando, não sei se vou conseguir trazer o note, vocês vão ter um pouquinho de paciência, porque eu concluí que está na hora de eu acordar, né? Eu fico aqui com papelzinho. Então vocês vão ter paciência, que hoje é o primeiro dia, tá? Bem, nós vamos trazer de início uma passagem da época de Jesus. Os discípulos estavam reunidos com Jesus e começaram a discutir o que era necessário para trazer o reino de Deus. E eles falavam animadamente sobre as necessidades, cada um dava a sua opinião. E o Tiago, que era o mais velho, ele sugeria o retiro espiritual. Ele achava que os discípulos deviam de ficar isolados para não se contaminarem com quem tivesse pecado. João optava por uma adoração constante, a ponto de sugerir que todos deixassem os seus trabalhos para permanecer em adoração. Bartolomeu destacava a necessidade do jejum incessante. E continuaram aquela discussão e Jesus, bem quietinho, observando, de repente ele perguntou para Pedro: Pedro, qual é a água que despende odores fétidos? E Pedro, achando até estranho aquela pergunta, disse a ele: sem dúvida é a água parada. E Jesus então se dirigiu a Tiago e perguntou: qual é o peixe que flutua inerte nas ondas? É o peixe morto, Senhor. Ninguém estava entendendo as perguntas de Jesus. Bartolomeu, qual é a terra que se enche de matagais? E ele responde: claro, é a terra que ninguém cuida dela, né? Porque a terra que produz, se não cuidar, porque terra com pedra não produz nem mato. E assim ele foi se dirigindo a outros discípulos. Perguntou a Tadeu: qual é a túnica que se converte em ninho de traças? E ele respondeu: a que não é usada. Judas, o que acontece ao talento sepultado? Perde-se, ninguém usa. Tiago, onde ficam as serpentes e os lobos? E ele responde: nos lugares abandonados. André, qual é a função do fermento? Ele disse: é dar vida ao pão. E Jesus deixou que eles pensassem mais um pouquinho e respondeu: o templo está repleto de adoradores e miséria. A miséria rodeia Jerusalém. Então, embora o templo esteja lotado de adoradores, a miséria rodeia Jerusalém. Se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão foge ao faminto, se o remédio precisa distanciar-se do doente, onde encontraremos proveito no trabalho a que nos propomos? O reino de Deus guarda a necessidade da ação por ordem fundamental.
Então, Jesus fez tudo isso para dizer que as coisas não acontecem se ninguém fizer nada. É preciso agir. Então, continuou dizendo: sigamos para adiante e propaguemos a verdade salvadora através dos pensamentos, das palavras, das obras e do exemplo das nossas próprias vidas. O todo sábio criou a semente para produzir com o infinito. Desce a claridade do sol a cada dia para extinguir as sombras da terra. Não é outro ministério da boa nova. Amar servindo é venerar o Pai, acima de todas as coisas. E servir amando é amparar o próximo como a nós mesmos. Então, diante desses ensinamentos todos de Jesus, se nós refletirmos naquela época, quais eram as pessoas que estavam mais aptas a entenderem, a propagarem os ensinamentos do Mestre? Sem dúvida eram os doutores, os sacerdotes, os rabinos, não é? Seriam os pescadores, os carpinteiros, as mulheres incultas. Então, muitos os chamados, pouco os escolhidos. Infelizmente, o que aconteceu naquela época continua acontecendo. Quantas são as pessoas que têm plenas condições de levar o ensinamento do Mestre em benefício da humanidade toda e não o fazem? Então, por isso Jesus disse: chamados haverá muitos, mas escolhidos serão bem poucos. E para a gente entender essa colocação de Jesus, é importante que a gente também veja um outro ensinamento dele, a porta estreita. Então ele disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Que a porta estreita é aquela que é o resultado da luta íntima em favor do quê? Do equilíbrio, da sensatez, da perseverança. Então essas reflexões se adaptam ao convite de Jesus, não é? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Nós todos somos convidados a termos, não é? Fazermos conquistas externas, o equilíbrio emocional, as realizações sociais, a harmonia de comportamento, as atividades edificantes do grupo, mas poucos conseguem a identificação com todos esses compromissos. Uns se atormentam com as posses, outros pelo conforto, em detrimento da vida interior. Outros fogem do mundo para ficarem isolados, para se purificarem, e não fazem nada em benefício do próximo. Quando alguém escolhe realmente praticar os ensinamentos de Jesus, essa pessoa se transforma, ela muda a maneira de ser. Então a esses nós podemos dizer, né, mais uma vez: muitos os chamados, poucos escolhidos. Aqueles que fazem essa transformação interior são os chamados e escolhidos. E quem será que é o escolhido? É aquele que consegue vitória, né, sobre a inferioridade moral. E todos nós temos, né, nós somos humanos, nós trazemos todo um passado. Quem não traz um passado? Todos trazemos. E que passado é esse? Cada um responda agora, né? Eu tenho certeza que eu não fui tão boazinha assim. Então, cada um vai começar a pensar no que pode ter sido e o que precisa ser agora. Então, a gente começa a descobrir que há prazeres bastante significativos sem que a gente prejudique o próximo, sem que a gente tenha a questão da posse, essa questão, essa busca desenfreada.
a questão da ostentação, a questão do orgulho, e às vezes a gente acha que não é orgulhoso, né? Ah, mas eu sou tão simples. O orgulho não está na aparência só. O orgulho está dentro de nós, nas nossas atitudes, né? Na maneira como nós nos comportamos. Então, a proposta trazida por Jesus é de uma sociedade onde não há lutas pelos lugares de destaque. Porque aqueles que são portadores da hierarquia verdadeira não estão interessados em destaque, nem interessados na dominação de outras pessoas. Em todos os empreendimentos humanos, são muitos os convidados para realizações nobres, mas a maioria está preocupada com suas conquistas particulares, conquistas materiais, conquistas sociais. Então, há convite para todos nós. Então, mas apesar, a gente tem que pensar, né, que apesar dessa indiferença que muitos de nós manifestamos, e acho que todo mundo manifesta um pouquinho dessa indiferença, a gente encontra situações, batalhas iluminativas cada vez mais severas. A gente tem batalhas dentro do lar, no grupo social, no trabalho, e assim a gente vai às duras penas aprendendo a conquistar benefícios interiores. Então, muitos que são assim considerados como ultrapassados, ingênuos, credores de consideração assim de menosprezo mesmo, são os últimos, mas apesar disso estão integramente integrados com os objetivos da vida verdadeira. Então, entrai pela porta estreita, porque é larga a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. Muitos são os que entram por ela. Quem disse? Jesus, está no Evangelho de Mateus. Então vamos pensar que porta é essa que Jesus tanto fala, porta estreita, porta larga, né? Toda porta constitui, em qualquer construção, ela serve para quê? Para separar dois lugares, dois ambientes. E possibilita a passagem entre esses ambientes. As portas referidas por Jesus, será que estrutura tem? A porta estreita e a porta larga pertencem à muralha do tempo, situada à frente de todos nós. A porta estreita revela o quê? Acerto espiritual, aproveitamento das horas. A porta larga, desequilíbrio interior, e nós somos forçados por esse motivo à dor da separação. Então vamos pensar na porta, né? A muralha está aqui, o tempo deste lado, o passado e o presente. Além da porta está o futuro. Então nós estamos aqui. O que nós estamos fazendo aqui é plantação. O que for além será a colheita, lá no futuro. Então, desse lado é a sementeira, do lado de lá, o amanhã. A travessia dessa porta depende de nós. Quando a gente está na porta larga, né, caminhando pela porta larga, fazendo tudo que dá vontade, que dá prazer, a única forma de sair dela é pelo reajuste. Quando a gente está na porta estreita, significa que a gente já saiu, já entrou pela porta da renovação. E o momento atual é de escolha da porta, né? Nós estamos passando por um processo de transformações. A Terra chegará a planeta de regeneração, mas para isso, muito temos que caminhar. Então vamos escolher a porta. Qual porta será que nós vamos escolher? A porta estreita ou a porta larga? E os minutos são preciosos, porque conforme nós atravessemos essa muralha, pela porta de serviço ou pela porta do desajuste, nós vamos responder por elas, né? Então vamos examinar qual a passagem que nós estamos elegendo. A mais fácil, a porta larga ou a porta estreita? A porta estreita não significa necessariamente sofrimento.
porque quando nós estamos fazendo bem, nós somos até aliviados dos possíveis sofrimentos que teríamos que passar. Então vale a pena entrar pela porta estreita através do bem, sem sofrimento, porque quanto mais praticarmos o bem, menor será o nosso sofrimento. Vamos pensar que antes da reencarnação, nós lá no plano espiritual, a gente entende e acha que precisa imediatamente vir para a Terra para reaver tudo que deixou para trás. Então nós queremos provas difíceis, mas ainda bem que tem os benfeitores lá que sabem medir as nossas capacidades. E mesmo assim a gente chega aqui e não faz aquilo que prometeu, aquilo que queria, não é? Então a gente foge das dificuldades, temendo o sacrifício, a gente, ao invés de ajudar, a gente exige que o outro nos faça alguma coisa, que nos sirva. E a gente vai passando pela vida, menosprezando os compromissos assumidos. E geralmente a gente só acorda quando chega uma doença. E aí a pessoa diz assim: que pena, né? Se fosse possível voltar. E às vezes não dá mais para voltar, né? Então, mas nós trazemos dentro de nós esse ideal superior. Mas a gente tem sonhos muito mais ligados à parte material do que à parte espiritual. E aí a gente fala: mas eu encontrei tanta incompreensão, tantos dissabores, tantas dificuldades. Mas vamos pensar que tudo na natureza trabalha. O pão que nós consumimos é fruto de trabalhos que começam lá no cultivo da terra. A vestimenta nossa é trabalho de muita gente, desde a preparação do fio. O livro que tanto nos instrui, nós já paramos para pensar nisso? O trabalho para se montar um livro, se elaborar um livro, quantas e quantas pessoas, quantas e quantas pesquisas foram feitas para que nós pudéssemos usufruir desse bem? E o remédio que nos alivia? Quantos são os pesquisadores? Quantos trabalhos? Com certeza, quantas noites sem dormir para que um remédio chegasse até nós? Até os animais nos auxiliam, os vegetais, até mesmo os objetos que nós usamos para facilitar a nossa vida passam por inúmeras transformações. E aqui vem uma mensagem de Emmanuel. Ele diz assim: se nós aspiramos à realização do nosso alto destino, não desdenhamos de lutar, a fim de obter essa nossa escolha. Na forja da vida, nada se faz sem trabalho, nada se consegue de bom sem apoio do próprio sacrifício. Se queremos, olha a reflexão dele, né? Se queremos, na sombra do vale, exaltar o topo do monte, basta contemplar-lhe a grandeza. Mas se nos dispomos a comungar no fulgor solar, na beleza do cimo, será preciso usar a cabeça que carregamos nos ombros, sentir com a própria alma, mover os pés e agir com as próprias mãos. Irmãos, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Fala-nos Eurípides Barçanufo. Vem outra chamadinha, né? Há criaturas que deixaram na terra, como único rastro da vida que tiveram na carne, o túmulo esquecido num canto do cemitério. Nenhuma lembrança útil, nenhum exemplo edificante nos círculos da existência, nenhum gesto de amor. Usaram os empréstimos de Deus exclusivamente para si mesmos, esquecendo de estendê-los para os companheiros, ignorando que a verdadeira alegria não vive isolada numa só alma, pois que somente alegria acontece com a reciprocidade de vibrações
entre vários grupos de seres amigos. Espíritas, diz ele, muitos de nós já vivemos assim, mas agora os tempos são outros e as responsabilidades são maiores. A humanidade ativa e necessitada a construir seu porvir de triunfos nos conclama ao trabalho. Honremos a nossa origem divina, criando o bem como chuva de bênçãos ao longo de nossa caminhada. Em cada dia renasce a luz de uma nova vida, e com a morte somente morrem as ilusões. O espírito deve ser reconhecido por suas obras. É necessário viver e servir. É necessário viver e ser mais do que pó. É do Eurípides Barçanufo. Irmãos, concluímos com tudo isso que conhecer a lei de Deus e reverenciar Deus por palavras é condição necessária, porém não é suficiente. É preciso agir de acordo com as exigências da lei que estão expressas e exemplificadas no Evangelho de Jesus. Os atos exteriores de devoção, sem o sacrifício do nosso orgulho e do nosso egoísmo, nada valem aos olhos do Pai. Então, com a humildade de coração, com a fé em Deus e no futuro, nos é permitido compreender essas leis. O Espírito deve ser reconhecido por suas obras. E aí vem mais um conselhinho de Emmanuel. Ele diz: mesmo que você se sinta em lugar impróprio de acordo com as suas aptidões, mesmo que suas atividades pareçam sem importância, lembre-se de que a lei do Senhor lhe coloca na condição em que pode produzir melhor e aprender com mais segurança. Cada um tem sua obra a realizar no plano de Deus. E aqui vale, acrescentar como nós desempenhamos os nossos trabalhos, como desempenhamos o nosso trabalho na nossa profissão. Há várias maneiras e todos nós sabemos disso. Por exemplo, quando nós chegamos numa repartição, a maneira como a pessoa nos atende. E eu vou dar 3 exemplos aqui de pessoas de Araraquara. Primeiro, uma atendente do laboratório São Lucas, eu não sei se ela ainda está lá, que ela atende a gente tão bem. Cada vez que eu vou lá eu falo para ela: parabéns, continue assim. Ela sorri, ela agradece por a gente estar ali, ela traz um bem-estar. Pode chegar lá com dor, apreensivo, que se vai dar no meu exame, aquele sorriso nos contamina. Tem um senhor que trabalha lá no parque infantil vendendo abacaxi. Eu não sei se ele faz isso ainda, porque eu morava bem pertinho e vi, agora eu estou um pouquinho mais distante. Nas horas livres, ele varria uma grande extensão ali do parque infantil para a manutenção da limpeza. E um médico cardiologista de Araraquara, eu estava na sala esperando a minha consulta, ele saiu da sala empurrando uma cadeira de rodas com uma paciente bastante humilde. Eu achei que ele fosse só até ali. Ele atravessou a sala de espera, saiu, atravessou a rua e a colocou no carro. Quando ele me atendeu, eu falei: parabéns, isso deixa a gente muito feliz. Ele falou para mim: mas que me custa? Eu pensei: mas quantos fazem isso, né? Ele disse assim: o filho dela veio trazê-la, só que ele está em piores condições do que ela. Que me custa colocá-la no carro? Então, assim, são maneiras de desempenhar o trabalho que traz o verdadeiro valor do trabalho, né? Então, a nossa obra de hoje é o serviço que Deus nos deu a realizar. Vamos pensar que o mestre nasceu na humildade. Quando criança, nasceu ali na estrebaria, onde não tinha para onde ir, e sua mãe ficou ali recolhida com ele nos braços. Esse Jesus
o governador espiritual da terra, nasceu na situação da maior humildade para nos trazer a humildade. Então é hora da gente repensar. E mais um item: muito se pedirá àquele que recebeu. Então tudo aquilo que nós recebemos, nós devemos saber que, por exemplo, nós espíritas recebemos muito, então nós seremos bem cobrados. Então a providência divina nos cobra de acordo com aquilo que ela nos oferece. Nós aqui, olha, vamos ser bem cobrados, então vamos ficar bem espertos, né? Porque os talentos que nós recebemos de Deus são para serem usados em benefício nosso e em benefício do nosso próximo. Se a gente errar por desconhecer, a pena é muito menor, é ignorância. Mas sabendo do nosso dever, a cobrança é forte, né? Então, vamos entender que pelas obras é que se conhece o cristão. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então a Jesus, a Deus, agrada a devoção sincera, partida do coração e, acima de tudo, comprovada pelas nossas atitudes. O verdadeiro cristão se revela pela reforma íntima, porque fizer passar o seu espírito, pelo esforço que faz para vencer as suas más tendências. Então vamos nos lembrar de Santo Agostinho, que fazia à noite, né, uma análise de si mesmo. Ele dizia: o que eu fiz hoje, o que foi bom, o que não foi bom. E assumia que a partir dali tudo aquilo que não tinha sido bom, ele não faria mais. E como reconhecer isso? É só pensar, né? Aquilo que eu fiz para o outro, se fosse feito para mim, eu estaria satisfeito? A resposta não tem escapatória, porque a gente sabe muito bem daquilo que a gente gostaria de receber sempre, não é? Então a gente precisa fazer todos os dias para a gente se vigiar, para a gente se cuidar. Em primeiro lugar, regular a nossa vida física. Vamos reduzir as nossas exigências materiais, a fim de garantir a nossa própria saúde, a saúde do corpo. E segundo, vamos disciplinar as nossas impressões, as nossas emoções. Vamos cuidar dos nossos excessos, né? Se a gente está nervoso, controle-se, não dê largas ao nervoso, não é? Vamos cuidar da nossa intimidade, do nosso ser. A verdadeira felicidade está no esquecimento, na proporção do esquecimento da gente mesmo. Quando a gente começa a se esquecer um pouco, nós vamos nos melhorando. Então não basta crer, é preciso termos o pensamento, o coração voltados para espíritos que nos trouxeram grandes exemplos. Então, numa hora de dificuldade, numa hora de impaciência, de revolta, vamos, por exemplo, pensar em Francisco de Assis, que conversava com a irmã Lua, com o irmão Sol, com os peixes, com as aves. Então, somente as obras que fizermos em nome do Pai é que serão testemunhos das nossas ações, agindo no bem, com paciência, com resignação e com moderação. Muitos os chamados, poucos escolhidos. Estaremos entre os escolhidos? Depende de nós, depende de cada um. Nós vamos encerrar com uma mensagem que se intitula A Margem da Estrada. Essa mensagem é do irmão José. Não passes pelo mundo sem acrescentar o teu tijolo
a magnífica construção do bem. Não permita que teus dias se escoem sem que algo faça de útil em benefício do próximo. Não deixes que a tua oportunidade de servir se perca no grande vazio das horas inúteis. Não consintas viver exclusivamente para os interesses pessoais. Enquanto tem forças para caminhar, sai de ti mesmo ao encontro daqueles que choram à margem do caminho. Atende-os como se fossem eles, e realmente o são, vida de tua própria vida. Liberta-te dos pesados grilhões da indiferença. Seja a fonte de água pura para os sedentos, a veste aconchegante para os que sentem frio, a mão amiga para os que tropeçam, o consolo para os que sofrem. Recordando as palavras de Jesus, eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizestes com relação a um desses meus irmãos, foi a mim que fizeste. Apressa-te no cumprimento do dever, porquanto todas as vezes que te furtares a prática do bem, estarás, em essência, negando o auxílio àquele a quem tudo devemos. Irmão José.